tempo, apanhar toda a informação, como esta partida. Por isso, quem quiser aprofundar mais todas estas matérias, iremos organizar um ou mais workshops para o efeito. Portanto, ficam com esta indicação. Aqui, neste espaço, há uma água subterrânea que passa por aqui abaixo. Eu vou virar uma pedrinha destas e onde esta régua der sinal é ali o ponto máximo de neutralização dessa água. Eu, se passar aqui com a régua, ela para tudo, mas não interessa, o que interessa só é verificar o ponto máximo de radiação. Está aqui. Neste ponto máximo de radiação, quem for sensitivo não aguenta estar aqui um bocado, porque sente-se muito mal. E, portanto, a régua, como eu expliquei há bocado, ela vai andar no sentido anti-horário, porque isto não está harmonizado. Mas se eu colocar a pedra no sítio certo, eu já não detecto coisa nenhuma, porque está harmonizado e a régua anda no sentido dos ponteiros do relógio. Há um bocado disso. E vocês veem que a minha mão não está a impulsionar a régua. Esta é a base, não é? Todas as pedras têm os pontos cardeais. Quem fez formação de radiestesia como eu, tem aqui 2 elementos, tem mais aquele elemento, que fizeram, portanto, tiveram lições de radiestesia. Nós aprendemos a saber os pontos cardeais. E, portanto, vocês podem detectar os pontos cardeais. Eu vou deixá-la estar aqui direitinha, vou servir-me de outra pedra, porque assim está aqui harmonizado. Este conjunto de pedras que está ali está a neutralizar a negatividade toda, tudo que é elétrico e eletrónico está lá. Portanto, com um pêndulo vocês podem detectar os pontos cardeais daqui. Eu não vou fazer com o pêndulo porque eu gosto mais de trabalhar com esta régua. Já tenho outro treino que vocês não têm. Mas para quem está a começar e que vai trabalhando com o pêndulo, vai com jeitinho, vai vendo. Mas eu estou a começar com isto e eu não estou a fazer aquilo que tinha determinado ao princípio. Ainda bem que vocês já chegaram depois, então agora já estão todos, vamos fazer. Vamos primeiro fechar um bocadinho os olhos, vamos ficar em silêncio, fazer um silênciozinho anterior. E em nome da minha presença, eu sou o que eu sou, eu peço a presença do Divino Espírito Santo, que abra as nossas mentes, que me conduza em tudo quanto devo transmitir, que todos vocês consigam captar todo o benefício que vai ser aqui divulgado. Agora vamos lá então. Como eu disse, todas as pedras têm os pontos cardeais. Sabendo o norte, sabe qual é o sul, mas sempre conta. Eu já tenho aqui marcado onde é o norte, porque eu tenho as pedras marcadas porque está a harmonizar isto. Este grupo está a harmonizar isto, este grupo harmoniza dali e o outro grupo está aí no cantinho, harmoniza aí desse lado. Então, eu vou quando fizerem, podem vir para aqui. Eu recomendo sempre, é fundamental, trabalhando com pêndulo, trabalhando com régua, trabalhando com ponto, ter sempre a consciência de que devemos estar alinhados, ligados ao nosso eu superior, aos nossos anjos, àqueles em quem nós estamos habituados a ligar-nos e pedindo que nos orientem, porque às vezes, e eu sei bem do que falo, às vezes há muitas energias que nos rodeiam e que não querem que nós saibamos as coisas. Isso acontece. E eu penso que a Patinha deve estar a lutar, deve estar a ligar para ser, não sabe ainda, deve ser a minha casa que fartou-se de ver. Já não contava aqui. Porque há entidades que andam por aí, como sabemos todos, entidades do astral, uns brincadores, outros para nos destruir, outros apenas só para perturbar, não é? E quando nós já temos treino, sabemos perfeitamente
que é que está a acontecer. E quando é assim, há alguma coisa certa para afastar o que é preciso. Então, se isso acontecer, já sabem que é normal. Ora bem, vamos lá então detectar o norte desta pedra. Cá está o norte, precisamente no ponto que eu tinha marcado. Sabendo que o norte da pedra é aqui é o sul, o nascente e o poente. Mas, para que as pedras funcionem direitinho, o norte de cada pedra tem que estar virado para cada ponto cardeal. Eu testei isto não sei quantas vezes, de noite e de dia. E lembrava-me de fazer mais uma experiência, mais uma coisa e mais outra, e é por isso que eu estou em condições de vos transmitir tudo isto. Porque para estar aqui é preciso ter a certeza absoluta de tanto teste que eu já fiz, tanto, não é? Portanto, estas pedras, como vocês sabem, nós aprendemos que para neutralizar uma coisa tinha que estar a peça exatamente no local máximo de radiação, não foi? Neste caso, com as pedras, elas não precisam de estar no ponto máximo de radiação. Porque, como vocês viram há bocado, o ponto máximo de radiação daquela água é ali naquele sítio. No entanto, as pedras estão aqui e elas estão a neutralizar isso. Tem uma situação. O raio de ação destas pedras anda à volta de 3, 4 metros. Portanto, estas neutralizam aí a água, aquelas neutralizam ali, os que estão naquele canto neutralizam o que está ali e naquele escritório ao lado tem os computadores e essas coisas todas. Assim como neutraliza a radiação disto. Portanto, com estas pedras colocadas neste sítio, se houver no espaço, como acontece em minha casa, eu em minha casa estou muito bem servida, tenho de tudo, tenho falhas, tenho microfalhas geológicas, tenho água subterrânea, tenho vórtices, aquilo é um festival. Portanto, estas 4 pedras têm que ser sempre 4 e têm que estar as 4 com cada norte virado para cada ponto cardeal. Portanto, o norte da pedra virado para norte, o norte da pedra virado para poente, o norte da pedra virado para sul e o norte da pedra virado para nascente. Porque se nós viramos uma pedra, já não está a neutralizar coisa nenhuma. E isto vocês fixem bem. É preciso saber determinar exatamente o norte, porque é o norte, no conjunto das 4 pedras, que vai neutralizar tudo. Então este conjunto, que não precisa de estar no ponto máximo de radiação, ele pode neutralizar várias coisas ao mesmo tempo. É o que acontece em minha casa. Eu tenho no meu quarto 4 pedras que me neutralizam a água subterrânea, que me neutralizam a falha geológica e que me neutralizam se eu lá tiver alguma coisa elétrica. Não tenho. Para além das lâmpadas, não tenho mais nada de elétrico. Mas se eu precisar ter o telemóvel no quarto, não está a emitir radiação, não é? Também, assim, as 4 pedras têm esta característica. Na minha casa, eu tenho uma microfalha geológica. As microfalhas geológicas são mais perigosas do que as falhas largas. Nós sabemos perfeitamente que o subsolo está rodeado de tudo, não é? Nós não sabemos a que distância, mas sabemos que há, porque senão, quando se faziam furos, não se apanhava água, não é? E sabemos perfeitamente que há as falhas geológicas que há assim. Então, no meu caso é pior ainda, porque a falha que está, a falha geológica, que ela vem do lado noroeste, atravessa o meu apartamento inteiro e no meu quarto cruza com a água subterrânea. Então aquilo, quando não está harmonizado, eu não desejo a ninguém que esteja lá. É uma situação terrível que não se aguenta. Não é? Quem não é sensitivo, pronto, pode estar, pronto, depois vai dar uma volta, mas quem sente as energias não dá para aguentar. Então é pior ainda a microfalha, porque quando há movimentações
das placas tectónicas no interior da Terra, as falhas geológicas, as pequenas, as estreitas, tanto abrem como fecham. E então, eu tinha a casa toda analisada pelo meu professor, o nosso professor, e era um tormento, porque eu muitas vezes estava no computador, porque essa falha, a microfalha, passa precisamente no sítio onde eu tenho a cadeira de computador, onde eu trabalho, no escritório, não é? Porque eu moro no escritório. E então, eu tinha que ir a correr, ou pôr a peça, neutralizar ou tirá-la, porque se estivesse aberta a falha geológica, e se estivesse lá a peça para neutralizar, e ela de repente fechasse, porque havia movimentação e ela fechava, a microfalha fechava, eu tinha que num instante tirar a peça, tirá-la lá para fora, porque senão aquilo era um tormento, porque depois a radiação era ainda mais violenta. Com estas pedras, não é preciso nada disso, porque o interessante é que elas estão permanentemente ativas e não prejudicam se a microfalha abre ou se fecha. Eu própria já testei, ativei a microfalha, sei como ativar, ativei a microfalha para ela estar a emitir, não é? E detectei que realmente isto é fundamental. Porquê? Porque tanto faz ela estar ativa ou não estar ativa, quer dizer, estar aberta a emitir radiação ou não, isto, se ela estiver fechada, não estorba nada. Se ela estiver aberta, está a neutralizar. Assim como os vórtices. Vocês sabem que eu tenho o vórtice de entrada do jardim, não é? E aquilo, os vórtices, é como um vulcão, só que é um vulcão etéreo. E então aquilo manda energia cá para fora. E quando existe um vórtice, eu chamo-lhe senhor diretor, não é? Quando existe assim um vórtice, ele depois tem imensos filhotes, pelo espaço todo à volta. E um dos filhotes grandinhos ia calhar mesmo em cima da minha cama. Então, quando o vórtice, o principal, abria, era um calor que não dava para aguentar, estava na cama, tinha que ir a correr ao jardim, neutralizar o vórtice. Com isto, não adianta, não preciso ter mais um vórtice lá com as pedras ou sem as pedras para neutralizar. E, portanto, está tudo desativado porque estas pedras estão no meu quarto, tenho outra em cima da minha secretária no escritório, então, o vórtice, as falhas geológicas, está tudo neutralizado. Estão a ver a vantagem que é em relação àquilo que nós tínhamos. E estas pedras não entregam, porque as outras podem mexer? Não, minha filha, não. Estas pedras estão aqui, nós apanhámos na serra, vocês podem, se têm é que saber onde é que há pedras de quartzo, não é? Há pedras de quartzo que eu saiba, há na Serra da Freita, há na Nossa Senhora da Paz, lá para cima do Ponto da Barca, e há na Serra d'Arga. Eu tenho no meu jardim, e há mais tem quartzo rosa, também. É quartzo, pode ser quartzo, por coisas exemplo, pesadas. uma mina de perto Soares, Ponta da Barca. Pronto. Desativado. Pronto. Tem que ser quartzo. Para o efeito é só esse tipo de pedras? Estas pedras são fundamentais. O xisto, que seja aquele muito pesado, quer dizer, muito pesado. Eu experimentei em casa da Fatinha, porque fui lá pôr, portanto, deu. As outras que nós tínhamos de neutralizar os vórtices ainda não tive tempo de testar. Aquelas do Sim, ainda não tive tempo de testar isso. Mas estas tenho certeza que estão boas. Eu pus aqui estas pequenas, precisamente para que vocês vejam. Não podem ser pedras mais pequenas do que estas, porque não têm a potência necessária. É como nós, somos pequenitos, não temos a força ainda para trabalhar e para governar a vida. Mas depois, quando crescemos, já temos a obrigação de olhar por nós, não é? Porque eu também já testei isso, não é? Portanto, estas pedras têm a potência necessária, assim como as grandes também. E já experimentei a diferença de poder destas para pedras muito grandes. As muito grandes têm um alcance mais para meio metro, no geómetro, de neutralização. Portanto, se vocês arranjarem pedras deste tamanho, ou maiorzinhas, ou maiores, assim, já sabem que o efeito é o mesmo. A base é sempre determinar o norte das pedras e pôr para cada... Até aqui está tudo compreendido. Está.
Como O se limite máximo determina é o 2 norte metros, não polar? é? Como se determina com o pêndulo? Com o pêndulo, é Porque preciso. não tem a régua. É preciso treino. Quem está habituado com o pêndulo, sintoniza-se com o seu guia depois e vai perguntando onde é que está o norte. E dependendo do acordo que a pessoa tem, porque quem trabalha com o pêndulo tem que fazer um acordo dos movimentos, tem que haver 2 movimentos. Ou pode ser um movimento assim e o outro assim, um sim ou um não, ou pode ser assim e assim, dependendo do acordo que a pessoa tem. E se eu tenho o acordo de que, quando for a determinar o norte da pedra, que o pêndulo ande no sentido assim, então eu vou rodar. Eu não desligo um pêndulo, porque para mim a paixão é a balecha, não é? O pêndulo é para outras coisas para mim. Portanto, qual é o norte da pedra, sabendo-se que, quando for o norte, o pêndulo anda no sentido de trás para frente. Qual é o norte da pedra? Não é aqui, não é aqui. Larga o norte. Entendido? Foi claro? Posso fazer uma pergunta? Já tiveste que desativar tudo que tinhas para manter isto agora? Não. Nós tínhamos. Não, minha filha, tanto faz estar como não estar. É independente. Pode estar, eu já tirei tudo. Pois é isso, desativamos ou. Eu tirei tudo. Eu tirei tudo. Ok. Tirei tudo. E, portanto, tirei tudo, mas enquanto tirava e não tirava, eu deixei ficar tudo, não é? E, portanto, tanto faz como não está. Não interfere nada, porque a partir do momento em que isto está, isto cobre tudo o resto, não é? E eu gostaria, para harmonizar um bocadinho mais, eu tenho testemunho, 2 testemunhos. Um é aqui da minha amiga Fatinha, que tinha a casa toda, tal como eu, harmonizada, antigamente, do nosso professor, e a casa da Fatinha também tem tudo, é uma festa também tem água subterrânea, também tem microfalhas geológicas, também tem vórtices e também tem ainda por cima uma antena gigantesca, mesmo em frente do prédio, em frente da casa dela, uma antena 5G. E a Fatinha, que passava a vida a correr para o hospital a jogar com o morrer, portanto, Fatinha, diz o teu testemunho, minha filha. Fala mais alto, são as minhas memórias. Eu tinha tudo. Tinha a estudar, tinha uma falha de depois tinha os filhos do vórtice grande, tudo lá. Tenho as antenas 5G a 30 metros de minha casa, até sabe, e começava a vir mal, era da noite, tinha muitas vezes que ir à urgência, e foi quando o nosso professor depois também começou, foi lá e eu tinha aquilo tudo e harmonizei. Harmonizei, mas eu tinha um problema da noite, se a falha abria, ou a falha vestido preso, tinha o harmonizador. Muitas vezes a falha fechava, o harmonizador estava de pé a harmonizar, estava a ser pior do que se estivesse ao contrário. Portanto, eu tinha muito pouco descanso, mesmo um pouco estava à mesa e de repente lá eu a correr dentro do vórtice. Tinha que ser que eu mais dia e noite e como calhava. Até que depois agora foram comigo, e depois assim, vamos então ver lá em casa. Desde que eu estou pondo lá as pedras, já não tenho problemas nenhum. Agora, ainda só tenho uma coisa, que eu isso já falei com ela, que são as 5G. As 5G ainda não estão, eu sinto perfeitamente. E são terrivelmente nocivas, as pessoas não dão valor a isso, as pessoas não dão valor às antenas 5G, mas elas são terrivelmente nocivas à saúde. Então, para quem é sensitivo, é como se estivesse a arrancar os cabelos e eletricidade a percorrer o corpo, é muito desagradável. E agora eu falei com uma fora, diz que se calhar não precisa de mais pedras. Já tem em vários sítios e está tudo neutralizado. Totalmente diferente. Tem 4 conjuntos lá em casa. Tem vários, vamos pôr mais, que é para ver se me diz. Como é que determina a existência das falhas e a passagem da água? Através da frequência. Sabendo que não é lógico. Porque
com uma outra vara, porque não trouxe, não era preciso, a vara Y, aquilo que as pessoas usam para detectar assim, até com coisas de videira, que vão e detectam a água, não sei o quê. Com isso detecta-se, mas não se sabe, com isso não se sabe. Sabe-se que está ali uma coisa, mas não se tem certeza se é água subterrânea ou se é falha geológica. Com isto sabe-se, porque sabendo-se a frequência da água, sabendo-se a frequência das falhas geológicas, pondo-se aqui, marcando-se aqui a frequência do que é, nós já temos a certeza se o que está lá é água subterrânea ou se é falha geológica. Para isso é preciso trabalhar com isto. Flora, se falas na Ilha Pública e das Armas, Eu nunca mais senti nada na minha vida. Nunca. Portanto, admito que também nunca mais senti aquele desespero das energias cósmicas e das telúricas e do confronto das duas e aquele tormento todo. Eu nunca mais senti nada disso. que agora dormes bem. Eu só não durmo porque o lado negro, graças a Deus, não gosta nada de mim, não queriam nada que eu estivesse a e então dão-me assim aquelas castadas. Porque há energias muito densas do lado negro que não querem que isto seja sabido. Porque quanto mais as pessoas estiverem em sítios desarmonizados, mais as pessoas ficam doentes, mais correm para o hospital, mais tomam remédios, mais criam conflitos em casa, mais criam desarmonia, mais tudo. Quanto mais desarmonia houver, mais quem é do lado negro se alimenta. Nós sabemos muito bem que o plano astral que está aqui inserido com o físico está rodeado de entidades. Porquê? Porque nós estamos aqui vivos, não é? Estamos aqui vivos. E todos nós morremos e toda a gente se preocupa muito com a vida, com arranjar isto e aquilo e aquilo. Preocupam-se com tudo. Mas ninguém se preocupa com a única coisa certa que nós temos, que é a morte. E então as pessoas morrem, não é? E quando veem que afinal todas estão vivas, não estão nada mortas, não é? É agora que eu vou fazer aquelas que eu quero, até que vou para a cadeia, não é? E eu lembro perfeitamente de um caso de uma amiga minha que partiu há uns meses. Ela era mediúnica, trabalhou inclusive num centro espírita há uns anos e um dia ela ia à casa da nudista, que tinha lá umas roupas para arranjar, e a empregada disse: olha, a senhora não está, porque morreu o pai e portanto ela foi tratar das coisas e porque o corpo já deve estar na capela, com o velório e isso assim. E a minha amiga foi ter com a essa capela onde estaria a decorrer o velório. E quando ela lá chega, portanto o corpo tinha acabado de chegar, ainda não estava lá ninguém para fazer velório, e ela vê, porque ela tinha clarividência, não é? Médium, tinha clarividência, e ela chega e vê o caixão, vê o físico do caixão, lá o morto dentro do caixão, e vê a parte espiritual do morto encostado a olhar para si próprio. Não é? Isto nós sabemos perfeitamente que é assim. Eu penso que quem está aqui não é dúvida nenhuma que isso acontece, não é? E, portanto, a pessoa, quando se apanha do lado lá, se é gente boa, pronto, segue a luz, vai para o seu caminho, ou pede ajuda de qualquer maneira e vai, não é? Se não é assim tanto, e nós olhamos para o pessoalzinho que anda aí todos nos copos e outras coisas que tais, não é? E interessa-lhes continuar aí, nesse bem bom, a alimentar-se à custa de nós todos. Principalmente à custa daqueles que têm os vícios que eles tinham, que eles alimentavam quando andavam aqui no plano físico. Por isso que quem pega num cigarro, tem um monte deles a chupar o cigarro. Isso está mais que comprovado. Trabalhei no centro espírita durante muitos anos e nas manifestações, obviamente através do contexto mediúnico, obviamente além dos espíritos que podiam apareceram muitos espíritos encarnados sob várias formas, até para nós próprios aprendermos e para nos ajudarmos a libertar-nos deste contexto que é a vida na matéria, que não é fácil. Qual é o problema? Além disto tudo, mesmo podendo não haver a necessidade de nos prejudicar, a ausência de conhecimento faz com que aquele que já partiu não saiba como se dirigir, nem para onde se dirigir. Então, dirige-se para quem? Para aqueles com quem tem afinidades.
E vai prejudicar essas pessoas que têm as afinidades familiares ou amigos ou coisa que o vai. Se nós não tivermos o conhecimento que está aqui a ser ministrado também neste contexto anímico, vamos categoricamente ser prejudicados por essa matéria. Porque é tudo energia. Então a nossa energia serve de suporte e de caminho para essas pessoas, para esses seres já anímicos que perderam o seu corpo físico e não sabem para onde se devem conduzir. Isto é uma falha do nosso percurso existencial fora do conhecimento que outrora a Grécia e outros contextos já tiveram e que nós perdemos. Então temos que voltar a aprender tudo, porque senão um dia colapsamos no caos que estamos todos a viver. Muito obrigado. Pedro, falávamos dos tipos associados às pequeninas, uma maravilha, não tem, Claro. para destruir tudo. Claro que sim, claro que sim. Portanto, nós sabemos perfeitamente que está tudo cheio. Está tudo cheio. As pessoas andam aí, não é? As pessoas andam aí. Eu ouvi E- imagens de fatores. Sim. E, portanto, quem se dedica a estudar e a trabalhar e para trazer conhecimento assim mais, é mais sujeito a levar assim umas quantas, não é? É mais sujeito. E vou-vos dizer que não é nada fácil. Eu costumo dizer aos meus mais próximos que tenho bem consciência de que a minha vida física é um autêntico milagre. Porque desde os meus 20 e tal anos, que eu não sei, praticamente, 99% das minhas noites são muito complicadas. Portanto, não era possível, às noites que eu tenho, dias atrás de dias, meses atrás de meses atrás de anos atrás de anos, dormindo 1, 2, 3 horas por noite e às vezes noites em claro, com uma luta diabólica, não era possível ter a editora que eu tenho, ter esta força que tenho e ter a clareza mental que ainda tenho, graças a Deus, e já são 75 anos. De maneira que eu tenho que ser muito grata aos meus protetores e agora ainda mais às pedras. Curiosamente, estou-me a lembrar que há muitos anos, eu tinha 20 e tal anos naquela altura, nós usávamos aqueles tacõezinhos fininhos, não é? Eu voava em cima dos meus tacões, os meus amigos não queriam andar comigo porque eles não me acompanhavam, não é? E um dia, eu levo assim como que um soco, que eu devo estar a alejar as pedras. Sim, não tinha eu consciência nenhuma. Passados 50 anos, ia estar com as pedras, não é? E eu, que estupidez, não é? Agora as pedras, as pedras. E, no entanto, já era algum introdutorzinho que lá ficou e que muitas vezes me lembra desse meu sentimento há muitos anos. Quando eu ia a voar em cima dos tacões, que de repente parece que leva-se um soco, cuidado que deve estar a magoar as pedras, com aquele batalho a bater de tacão, não é? E, portanto, as pedras são seres extraordinários. Eu sempre gostei de considerar-me sempre pedras, mas desde que me foi dada esta benção tão grande de começar a trabalhar isto, há uma gratidão muito grande, que às vezes eu estou a trabalhar com elas e as lágrimas caem, de gratidão profunda. E agora tu, minha linda,